Boa noite. Quarta-feira, 18 de junho. O CRN2 está começando. Na sessão plenária desta quarta-feira, os vereadores analisaram 26 projetos de lei. Veja como foi. A sessão extraordinária começou com a aprovação em segunda discussão do projeto de lei que declara o Parque Madureira Mestre Monarco como patrimônio cultural, histórico e turístico de natureza material da cidade do Rio. Outros projetos foram aprovados em primeira discussão, entre eles o que tomba para fins de preservação o conjunto arbóreo da Rua Santa Clara, o que inclui o aniversário do bairro Riachuelo no calendário oficial da cidade e o que dá nome de Kathleen Romeu a uma casa de parto a ser construída no município. Também voltam ao plenário em segunda discussão o projeto que declara o Cinemão Solar como patrimônio cultural de natureza imaterial do Rio, o que inclui a Praça da Harmonia no guia oficial e no roteiro turístico da cidade e o que cria o Programa Municipal de Terapia Nutricional do Aluno Autista. Outras propostas aprovadas em primeira discussão são as que determinam a inclusão no calendário oficial da cidade dos dias do crossfiteiro, do Cristo Redentor e da música gospel, entre outros. A comissão especial que trata de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional realizou um debate público hoje na Câmara Municipal. A discussão foi realizada a partir da pesquisa elaborada pela Ação da Cidadania, que teve como objetivo investigar a relação entre trabalho por aplicativos de entrega de comida e a insegurança alimentar dos entregadores. Você sabia que quem entrega comida também sente fome? Pode parecer estranho ou contraditório, mas esse é o resultado de uma pesquisa inédita que provocou o debate público desta quarta-feira no auditório do Palácio Pedro Ernesto. No centro da discussão, promovida pela vereadora Maíra, do MST, a insegurança alimentar que envolve os entregadores de comida por aplicativo. Essa pesquisa mostra que 1/3 desses trabalhadores no Rio e em São Paulo convivem com algum nível de insegurança alimentar. E a contradição que fica para nós é porque, como esses entregadores que trabalham justamente com a entrega de comida na casa das pessoas, são esses que sofrem com essa que é uma das maiores expressões da falta de dignidade humana, que é a fome. Que esse debate ele precisa não só acontecer aqui na Câmara Municipal, mas que a gente possa se organizar o mais rápido possível para ir às ruas, para fortalecer a nossa presença nas ruas, contra a precarização dos trabalhadores. O vereador Jair da Mendes Gomes também participou remotamente da reunião, que tratou de um tema considerado pela mesa debatedora complexo e que atravessa questões de raça, gênero e etária. A pesquisa usou a escala brasileira de insegurança alimentar. Entre as perguntas, 2 chamam a atenção: se havia preocupação de que os alimentos acabassem antes de poderem ser comprados novamente e se nos últimos 3 meses algum morador entre crianças e adolescentes fez apenas uma refeição ao dia. A gente viu que 30% deles estão em algum grau de insegurança alimentar. Isso é muito sério, isso é muito grave. São muitas pessoas trabalhando quase que todos os dias, muitas horas por dia, e a gente, enquanto Ação da Cidadania, acredita que a política pública precisa chegar nesses aplicativos também. A pesquisa científica foi realizada em agosto de 2024 por profissionais no Instituto de Nutrição Josué de Castro, da UFRJ. Aqui no Rio, 581 entregadores foram entrevistados, o que corresponde a 33% dos entregadores de todo o Brasil. O estudo revela que 94% desses trabalhadores são do sexo masculino, 60% são jovens com idade até 29 anos de idade, 92% não estudam no momento, 67% são chefes de família, 26% trabalham para pelo menos 2 empresas e 48% se deslocam com bicicleta mecânica. O uso dessa categoria através dos aplicativos é novo. Então, ela cria uma nova forma de trabalho que, do meu ponto de vista, ela não está plenamente abrangida ainda dentro da classificação. Isso é um ponto que merece atenção.
dos legisladores. Além das dificuldades em torno da insegurança alimentar, o levantamento aponta que os entregadores de comida por aplicativo enfrentam outros problemas que resultam da precarização do trabalho. Cerca de 60% deles, por exemplo, rodam todos os dias por mais de 9 horas. E mais, aqui no Rio, 28% dos entregadores afirmaram ter a saúde ruim ou muito ruim. Muito sol, muita chuva, muito frio, então o entregador fica vulnerável a isso. E isso impacta bastante também no dia a dia do funcionamento do corpo do entregador. Essa cidade é uma cidade hostil para esse trabalhador que usa bicicleta ou usa moto, mas é acidentado, tem maior grau de acidentes no trânsito também. Então, a gente precisa pensar em uma cidade que possa ter promoção de políticas públicas e o Estado se responsabilizar também por essa juventude. O levantamento inédito ainda revela que 91% dos entregadores de comida por aplicativo não têm seguro de vida. 68% deles rodam sem o seguro de equipamento, como o celular, a moto ou a bicicleta. No Rio, apenas 15% contribuem para a Previdência Social. 100% pagam o próprio pacote de internet para trabalhar com as entregas. E 40% já sofreram acidentes durante as corridas. Quando um trabalhador desse se acidenta e procura o SUS, quando ele se acidenta enquanto está trabalhando, então são recursos utilizados do SUS para cuidar desses trabalhadores. Quando esses trabalhadores chegarem à idade de aposentadoria, eles não vão ter contribuído para a aposentadoria e vão depender dos programas de transferência de renda. E hoje, logo depois do CRN2, tem reportagem especial. Mergulhamos na história do Templo do Futebol para falar dos 75 anos do Maracanã. Templo do Futebol, símbolo de uma das maiores paixões brasileiras. O Maracanã chega aos 75 anos com uma história que nenhum outro estádio do mundo teria para contar. Palco das maiores competições esportivas nacionais e mundiais, de shows memoráveis, casa da seleção brasileira, cenário das estrelas do gramado e de fora dele. Recordista de público, já foi o maior do mundo. Perdeu o título, mas nunca a majestade. É muito lindo, cara, é uma história, né? Então, ter um sonho e chegar aqui é algo que arrepia, tá? Para mim, o Maracanã é sinônimo de espetáculo, de futebol mundial, futebol nacional. Hoje, o Câmara Rio Reportagem Especial te convida para um passeio pela história desse gigante do futebol, o Maraca. Em solenidade realizada no Palácio Pedro Ernesto, a Câmara homenageou mais de 60 transistas, com a entrega de moções e aplausos. A iniciativa foi da vereadora Thaís Ferreira. O objetivo da homenagem é celebrar o Dia da Pessoa Transista, que ganhou reconhecimento em todo o Brasil. A data é comemorada no dia 6 de junho e foi instituída em 18 de novembro de 2021 pela lei de autoria da vereadora Thaís Ferreira. Esse ano também foi reconhecido como ofício, então é muito importante a gente estar falando de trabalho, de geração de renda e também falar de renovação da nossa cultura, da nossa ancestralidade, de manutenção e preservação de memória. O Dia da Transista, ele homenageia a Afrodai, que foi pioneira no ensino profissionalizante das tranças, mas ela mesma dizia que não fazia cabelos, ela fazia cabeças, Então era o momento de formar a mente daquelas mulheres para a autonomia, para o empreendedorismo, que sempre foi uma forma de garantir, para além da sobrevivência, mas forma de resistência das mulheres negras. Além de gerar emprego, autoestima e movimentar a economia criativa, as tranças resgatam tradições importantes para a população negra. Na solenidade realizada no plenário da Câmara Municipal, foram homenageadas 67 pessoas que receberam moções de louvor e aplausos. É um reconhecimento muito grande, que a gente vem já há muitos anos lutando, para ser reconhecida como transista, porque até então era visto mais como um hobby, um biscate. E hoje não, hoje, graças a Deus, nós somos transista profissão. Muita emoção, bastante. Hoje, assim, é um marco, na nossa história como transista. Primeiro, ser reconhecida na categoria brasileira de ocupações como transista. Daqui a pouco na CLT, que é o que nós estamos querendo, Que hoje foi vencido apenas um degrau,
mas daqui a pouco vai ser o outro degrau, ser reconhecido na CLT, como profissão mesmo. Então, assim, para mim, é um marco na minha história. Olá, pessoal. Essa quarta-feira foi de tempo estável, sem chuva aqui na cidade do Rio, céu com poucas nuvens e ventos fracos a moderados. A máxima registrada foi de 31 graus e a mínima foi de 15 graus. Para os próximos dias, segue essa tendência de madrugadas frias, mínimas em torno dos 17 graus e máximas em torno dos 30 graus, então a temperatura sobe um pouco, principalmente no período da tarde. E não há previsão de chuva para esse feriadão, quinta, sexta, sábado e domingo, sem chuva, mas no final do sábado a gente tem um aumento de nebulosidade por conta da passagem de uma frente fria em alto mar. E é isso, para mais informações, sigam as redes sociais do COR e baixe o aplicativo COR.Rio. Tchau, tchau. Os 80 anos do vereador e ex-prefeito César Maia foram comemorados nesta quarta-feira numa sessão solene no Palácio Pedro Ernesto. Familiares, figuras da política e também companheiros de trabalho lotaram o plenário da Câmara Municipal. Uma solenidade à altura da extensa trajetória do homenageado. Um vídeo produzido pela Rio TV Câmara foi exibido nos telões do plenário, relembrando pontos altos da carreira política de César Maia. A grandeza de um homem que marcou a história política do Rio de Janeiro. Com mais de meio século de vida pública, sua contribuição para o desenvolvimento da cidade é de valor inestimável. César é, acima de tudo, um gestor visionário, daqueles que não se contentam com o comum. Ele votou e sempre a favor dos avanços com as relações de trabalho. E por isso eu acho que ele é tão querido pelos servidores públicos do município do Rio de Janeiro. Essa sempre foi uma bandeira do prefeito César Maia. Remuneração de 50% superior para o trabalho extra, a jornada semanal de 40 horas, o aviso prévio proporcional, a unicidade sindical e a estabilidade do emprego. Foram bandeiras de César Maia, deputado federal. Certamente a maior base da minha votação por 6 mandatos foi o prestígio e o respeito e a admiração que os eleitores do Rio de Janeiro têm e continuam tendo por ele, pelo César Maia. 80 anos de idade com 5 décadas dedicadas ao serviço público. Economista de formação, César Maia foi secretário estadual de Fazenda no governo de Leonel Brizola. Deputado constituinte, deputado federal e 3 vezes prefeito do Rio de Janeiro. Atualmente exerce o 4º mandato como vereador do Rio. E ele também foi cotado para ser candidato a senador e presidente da República. César Maia sempre era a pessoa mais ouvida em qualquer tema na parte tributária e na parte de previdência. Ele, com a formação de economista, ele emprestou toda a sua capacidade para poder mostrar ao Brasil algo que ninguém fazia na política. Eu tenho orgulho imenso de ter sido governador e ter feito campanha ao lado do César Maia. Aprendi demais. Eram todo dia uma aula. Ele e Dornelles junto é uma das coisas que marcam a vida da gente, para todo político, mas para mim especialmente foi um momento que eu não esqueço. O presidente da Câmara, vereador Carlos Caiado, presidiu a cerimônia diante de dezenas de convidados, especialmente familiares e parceiros políticos do vereador, que o aplaudiram de pé em vários momentos. César Maia foi lembrado pela generosidade, pela capacidade de liderar e de fazer amigos. Existe um Rio de Janeiro AC, antes de César, e outro Rio DC, depois de César. Porque as realizações dele mudaram o nosso município em muito e foram referência para muitos municípios. César Maia é, sem dúvida, um dos maiores cariocas de todos os tempos. Cidadão, político, líder, um nome que transcende o calendário político e os limites geográficos da nossa cidade, porque carrega no próprio corpo da sua trajetória e biografia um Brasil democrático, plural e resiliente. Um carioca de Copacabana e botafoguense,
apaixonado pelo Rio. 12 anos à frente do comando da cidade. Em 3 mandatos, comandou projetos como o Rio Cidade, Favela Bairro e a Cidade da Música. Valorizou a cultura e o esporte no município. O César Maia se revelou um grande gestor. Já naquela época, preocupado em formar quadros fazendários. E a partir dessa gestão, onde ele tinha o dever de economizar recursos para implantar o programa dos CIEPs, ele o fez com muita dedicação e muita capacidade. Eu acho que o maior legado é o aprendizado que você passou para cada um. As mentes e corações, né, que foram citadas aqui, e eu sou um exemplo disso. A banda da Guarda Municipal e o coro da Câmara preencheram o plenário com música e emocionaram. Uma das canções, Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré, trouxe lembranças de tempos difíceis. Durante a ditadura militar, César Maia foi militante estudantil e forçado a deixar o Brasil para um período de exílio no Chile. Lá se casou com Mariângeles e teve os filhos Rodrigo e Daniela Maia. Rodrigo, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ressaltou a autonomia que o pai lhe deu para exercer a política. Depois de eu ter sido, durante tantos anos, deputado e então presidente da Câmara, a generosidade de recuar, sair do noticiário, sair do protagonismo, nunca ter ido a Brasília me cobrar nenhum posicionamento ou tentar aparecer, como muitos tentam, depois que saem dos seus mandatos, do poder que exercem. Um pai e avô maravilhoso, um homem que nos ensinou que a família é o maior ativo na vida. Um pai que nos ensinou que passar o saber sempre foi a melhor ferramenta para a nossa construção. César Maia também recebeu a medalha São Francisco de Assis, 3º milênio, pelo trabalho pioneiro na criação de políticas públicas voltadas à proteção animal no Brasil. Reconhecimento a iniciativas como a criação da primeira Secretaria de Defesa dos Animais do país, em 2000, e do programa Bicho Rio, iniciado em 2007, para oferecer atendimento clínico gratuito e serviços de esterilização para cães e gatos em vários bairros da cidade. Eu mesmo tenho em casa o Chico Caiado, a gente que é amante aí do animal, como um membro da família. E ele teve essa visão lá atrás. Então a medalha São Francisco de Assis representa muito o Centro de Proteção Animal da Fazenda Modelo, que foi sob a sua gestão. Emocionado, ele agradeceu. Essa homenagem me emocionou muitas vezes. Ainda bem que demorou. Quer dizer, não foi necessário eu ir chorando. Foi ouvindo e me emocionando. Muito obrigado, parabéns, ano de vida, que Deus abençoe. Vários amigos e pessoas que trabalharam com César Maia fizeram questão de comparecer à solenidade e prestar homenagem ao vereador e ex-prefeito. Estou muito feliz, honrada de estar aqui hoje, ter sido convidada para falar em homenagem a ele, no seu primeiro governo, que foi tão marcante, né, dos seus 3 governos, um governo transformador na ordem pública, nos processos, no pertencimento da cidade, com o Rio Cidade, no Favela Bairro, tão inovador. Enfim, foram muitas realizações. César, um gestor determinado, visão de planejamento, montou um time que trabalhava com uma visão de governo. Então foi assim, para a minha vida profissional, muitas as marcas deixadas por essa experiência como gestora municipal. Eu queria desejar, para mim, o prefeito César Maia, muita saúde, muita paz. E foi um prazer
trabalhar com ele, servi-lo nos 3 mandatos, ou 4 mandatos, não me lembro. E uma figura sensacional. Aprendi muito com o prefeito César Maia. Nunca o mundo precisou tanto de tomadores de decisão com conhecimento, com visão estratégica, com entendimento das coisas e com abertura para as dúvidas. Hoje é de uma raridade impressionante. Eu tive a felicidade de trabalhar com um dos raros políticos brasileiros que carregava o conhecimento e a dúvida e a necessidade de pensar em cada dia da sua labuta. Eu trabalho com o César Maia há 40 anos. Então eu conheço bem o César Maia, a competência dele, a dignidade, a ética. E eu estou feliz por esse reconhecimento da população e dos políticos a ele, porque ele realmente é um divisor de água na política do Rio de Janeiro. Tem antes do César Maia e depois do César Maia, principalmente na questão econômica, que ele foi um grande administrador público, fez grandes obras e deixou a prefeitura inteira com saldo, com dinheiro e com recursos. Então eu fico emocionado da população e dos amigos, dos políticos, estarem reconhecendo esse mérito dele. César Maia também foi lembrado numa reportagem da Rio TV Câmara, que mostra sua trajetória e sua importância para a política brasileira. A grandeza de um homem que marcou a história política do Rio de Janeiro. Com mais de meio século de vida pública, sua contribuição para o desenvolvimento da cidade é de valor inestimável. Inovador, sempre com um olhar crítico. Uma trajetória moldada pela responsabilidade social na luta por uma sociedade mais justa. César Maia nasceu em 1945, em Copacabana. A família sempre foi uma referência. A minha vida é de um filho de servidores públicos. Meus pais, papai foi o primeiro grande concurso público no Brasil, em 1937. Mamãe, inspetora do Ministério da Educação. Eu trabalho de administração pública desde que nasci. Na faculdade, começou a fazer política e conheceu os horrores da ditadura. A militância política me levou à prisão, né? Fiquei preso bastante tempo, né? A última vez foi no Congresso de Ibiúna, da UNE, foi em 1968, 12 de outubro, e ali eu fiquei uma temporada. Quando conseguiu sair da prisão em 1969, foi para o Chile. No exílio, se casou e teve gêmeos, Rodrigo e Daniela. Infelizmente, o governo militar não me enviou meus documentos da Escola de Engenharia. Um absurdo, que vai me prejudicar, né? E eu comecei a estudar economia. Comecei tudo de novo. Primeiro ano, economia. E assim fiz economia no Chile. Voltei para o Brasil, eu já tinha 28 a 29 anos. Voltei em 73, um semestre, fui preso de novo no aeroporto. Depois o julgamento me liberou e aí eu comecei a procurar emprego difícil naquela época. Em 81 é chamado para assessorar na campanha de Leonel Brizola ao governo do Rio. E tem uma participação importante expondo irregularidades na apuração dos votos no escândalo Proconsult. Com o Brizola eleito, é nomeado para a Secretaria de Fazenda. Implanta medidas de ajuste orçamentário e aumento de arrecadação, equilibrando as contas do governo. O Sambódromo e os CIEPs puderam ser construídos graças ao sucesso de sua gestão no orçamento público. Existem coisas que nós fazemos para a próxima eleição, mas existem coisas que a gente faz para a próxima geração. Com o apoio de Brizola, ganha sua primeira eleição em 1986.
torna-se deputado constituinte e ajuda a elaborar a nova Constituição que garantiu direitos fundamentais aos brasileiros. Declaro promulgada. Em 1992 é eleito para a Prefeitura do Rio. Até uma vez eu dizia numa entrevista que eu era um realista delirante, ou seja, buscava sonhar, mas sonhar com coisas difíceis, mas possíveis de serem realizadas. E os sonhos de César Maia eram grandes para o Rio. Esse cara é bom, não foge da raia. Arruma as contas públicas, implementa a descentralização administrativa, divide a cidade em subprefeituras regionais e reorganiza as administrações locais. Dá início à criação das primeiras ciclovias do Brasil. Deixa encaminhada a linha amarela, projeto que estava engavetado há 40 anos. Lança 2 projetos inovadores: o Rio Cidade para a revitalização urbana e o Favela Bairro para promover a infraestrutura, saneamento básico e levar equipamentos públicos às comunidades. Esse cara é bom, esse cara é bom. Em 2001, de volta à prefeitura, consegue que a cidade seja escolhida como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Também dá início à construção da Cidade do Samba, Vilas Olímpicas e reforma do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. Nas eleições de outubro de 2004, obtém uma vitória histórica. Se torna o primeiro prefeito carioca eleito pela 3ª vez. Constrói o Engenhão, atual estádio Newton Santos, o Parque Aquático Maria Lenk e a Cidade das Artes. Durante algum tempo, o senhor mesmo estimulou esse rótulo de maluco. Você acha que algum dia você vai conseguir se livrar dele? É muito difícil, né? Porque essas marcas são marcas que são colocadas e nós temos que conviver bem com essas marcas, né? Se o governo tivesse sido mal, o maluco era um idiota. O governo foi bem, né? Eu espero que me lembre numa assertiva de Cervantes, no Dom Quixote, que ele dizia louco sim, mas com frequentes momentos de lucidez. Então, se conseguirmos aí entrar nessa visão, acho que o maluco vai ser um maluco bem-sucedido, um maluco positivo e um maluco corajoso, que é um pouco como a população hoje me vê ao enfrentar a desordem urbana, enfrentar o caos. Durante seus governos, é preciso destacar o grande número de mulheres no alto escalão e a atenção especial que dava para o servidor público. Não há desenvolvimento a partir de uma gestão pública sem que o servidor público seja a peça matriz. Tem que ser a aposta do servidor público, profissional, concursado. Em 2013, volta para o Poder Legislativo, desta vez na Casa do Povo, onde permanece até hoje e continua a valorizar o servidor público, sem esquecer suas origens e as pessoas que ajudaram a transformá-lo no político que é hoje. Em 2017, homenageou o amigo Elcio Pereira Fortes, torturado e assassinado pela ditadura. Afinal, a gente tem orgulho de dizer que conviveu com Elcio, trabalhou com Elcio, então isso é quase que um sinal de que naquele momento nós tivemos a coragem de enfrentar tudo isso que já foi comentado aqui. E nesse sentido, o Elcio vive. Como vereador, é o primeiro a entrar na sessão e o último a sair, priorizando uma produção legislativa de qualidade. Eu apresentei hoje 53 atos legislativos. Ontem de noite, quando eu recebi todos eles prontos, eu estive lendo um a um e verifiquei que atos de oposição ao atual prefeito tinha um só, que é a questão das organizações sociais. Aos 80 anos e 4 mandatos como vereador, continua engajado na vida política com a mesma energia. Generoso, é o maior formador de quadros políticos da história recente do Brasil. Nós não estamos aqui para fazer uma oposição ou trance ao chefe do Poder Executivo. Até porque surgiu nessas mãos.
nessas mãos de parteiros, de tantos quadros importantes da política carioca, como o vereador Luiz Antônio Guaraná, excepcional auxiliar que eu tive, e tantos outros. Então, se nós estamos aqui para defender a cidade, nós não estamos com fito de oposição. A oposição ocorre eventualmente. César Maia já tem um nome marcado na história política nacional. Uma história de 50 anos comprometida com o povo. Se tornou um instrumento para o fortalecimento da democracia. Atento aos detalhes para servir com competência e maestria. Construiu um legado que nunca vai ser esquecido. O Rio e o Brasil agradecem o seu trabalho. Vamos em frente. CRN2 termina aqui. A seguir você assiste o Câmara Rio Reportagem Especial, que vai falar dos 75 anos do Maracanã completados na última segunda-feira, dia 16. Mariana Rosadas vai mostrar que o templo do futebol também foi palco de grandes momentos da música e da fé. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também ao vivo pelo YouTube. Uma boa noite para você, um ótimo feriado.